Nos dias do poderoso Império Babilônico, Daniel, um jovem judeu de linhagem nobre, foi levado cativo para a Babilônia após a destruição de Jerusalém. O rei Nabucodonosor buscava os jovens mais promissores para servir em sua corte. E Daniel, com sua inteligência e sabedoria, foi rapidamente selecionado. Desde cedo, Daniel se destacou, não apenas por suas habilidades intelectuais, mas por sua firmeza de caráter e devoção a Deus. Quando Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram à Babilônia, foram confrontados com a cultura e os costumes de uma terra estrangeira. Eles receberam novos nomes, foram ensinados nas línguas e ciências babilônicas e enfrentaram a pressão de se conformar aos modos de vida pagãos. No entanto, eles se recusaram a comprometer suas crenças. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, preferindo seguir as leis alimentares de sua fé. Essa decisão aparentemente simples mostrou a determinação de Daniel de manter sua identidade e devoção a Deus, mesmo em terras estrangeiras. Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos, dando-lhes saúde, conhecimento e habilidade em todas as letras e ciência. Daniel, em particular, foi dotado da capacidade de interpretar sonhos e visões, um dom que mais tarde o colocaria em uma posição de grande influência no Império. Um dos eventos que marcou a ascensão de Daniel foi sua interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. O rei teve um sonho que o perturbou profundamente, mas nenhum de seus sábios e adivinhadores conseguiu revelar e interpretar o sonho. Em sua frustração, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios de Babilônia fossem mortos. Daniel, ao saber disso, pediu tempo ao rei para buscar a revelação de Deus. Em oração, Daniel buscou a sabedoria divina, foi agraciado com a visão do sonho do rei e sua interpretação. Ele foi levado à presença de Nabucodonosor e explicou que o sonho era uma revelação do futuro dos reinos do mundo, culminando no estabelecimento do reino eterno de Deus. Impressionado, o rei elevou Daniel a uma posição de grande autoridade, e sua reputação de sábio e profeta se espalhou por todo o império. Após a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico enfrentou um período de instabilidade. O último rei babilônico, Belsazar, foi deposto quando os medos e persas, sob o comando do rei Ciro, conquistaram a Babilônia. Dário, o Medo, foi designado para governar a região, e ele logo reconheceu o valor de Daniel, mantendo-o em uma posição de destaque na administração do império. Dário organizou o império em 120 províncias, colocando sátrapas para governá-las e escolhendo 3 governadores principais para supervisioná-los. Daniel foi nomeado como um dos governadores e, devido à sua excelência e sabedoria, logo se destacou como o melhor entre eles. Dário planejava colocar Daniel como chefe de todo o reino e despertou ciúmes e ressentimentos entre os outros oficiais. Os sátrapas e governadores, consumidos pela inveja, procuraram uma forma de derrubar Daniel. Sabiam que não poderiam encontrar nenhuma falha em seu caráter ou em seu trabalho, pois ele era fiel e incorruptível. Assim, decidiram atacar sua fé, que era a única área em que podiam prever seu comportamento. Eles conspiraram para criar uma armadilha baseada na devoção religiosa de Daniel. Aproximaram-se do rei Dário com uma proposta engenhosa, um decreto que proibiria qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Flateram o rei, sugerindo que tal decreto consolidaria sua autoridade e unidade no reino. Dário, talvez lisonjeado pela ideia de ser adorado como um deus, assinou o decreto, sem perceber que estava sendo manipulado. Ele não tinha consciência de que seus conselheiros estavam tramando contra Daniel, o conselheiro mais leal. Quando Daniel soube do decreto, enfrentou um dilema que colocaria à prova sua fé e coragem. Ele poderia ter escolhido orar em segredo ou suspendido suas orações públicas temporariamente. Mas Daniel sabia que sua conexão com Deus era vital. A oração era sua fonte de força, sabedoria e consolo. Decidido a permanecer fiel, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia, com as janelas de seu quarto abertas em direção a Jerusalém. Ele sabia que a desobediência ao decreto poderia custar-lhe a vida, mas sua fé era inabalável. Daniel escolheu honrar a Deus acima de qualquer decreto humano. Os conspiradores, já esperando esse comportamento, espionaram Daniel e o flagraram orando. Triunfantes, correram para informar o rei, lembrando da lei irrevogável que ele assinara. Ó rei, disseram eles, Daniel, um dos exilados de Judá, não mostra respeito por ti nem pelo decreto que assinaste.
Ele continua a fazer suas petições a seu Deus 3 vezes por dia. Ao ouvir a acusação, o rei Dário ficou profundamente angustiado. Ele respeitava Daniel e sabia que ele era inocente de qualquer má conduta. O rei passou o dia inteiro procurando uma maneira de salvar Daniel, mas estava preso pelas leis dos medos e persas, que não podiam ser alteradas ou revogadas. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões, mas antes expressou sua esperança de que o Deus de Daniel o livrasse. Teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Dário sabia que só um milagre poderia salvar Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, um lugar aterrorizante onde feras famintas aguardavam qualquer presa. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada da cova e selada com o selo do rei dos nobres, garantindo que ninguém pudesse interferir. Aquela noite, o rei Dário voltou para seu palácio, mas não conseguiu descansar. Ele jejuou, recusou entretenimento e passou a noite em vigília, atormentado por pensamentos sobre Daniel. Dentro da cova, cercado por leões, Daniel permaneceu calmo e confiante. Ele orou buscando consolo e proteção divina. Sua fé inabalável era uma luz na escuridão, e ele confiava que Deus estava com ele, mesmo em meio ao perigo iminente. Ao romper do dia, o rei Dário se levantou e correu até a cova dos leões. Com uma voz cheia de ansiedade e esperança, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? Para sua imensa alegria, uma voz respondeu da cova: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Dário ordenou que Daniel fosse imediatamente retirado da cova. Ao ser examinado, não havia sequer um arranhão nele, pois ele havia confiado em seu Deus. A felicidade e o alívio do rei foram imensos, e ele reconheceu a intervenção divina no livramento de Daniel. Furioso com a traição dos conspiradores, Dário ordenou que aqueles que haviam acusado Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na cova dos leões. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram, demonstrando o poder do milagre que havia protegido Daniel. O ato de justiça de Dário foi um sinal claro para todo o império de que o Deus de Daniel era poderoso e justo. Os inimigos de Daniel colheram as consequências de suas ações maliciosas, e o reino aprendeu uma valiosa lição sobre a soberania divina. Impressionado pelo livramento de Daniel e pela manifestação do poder divino, Dário emitiu um novo decreto para todo o seu império: Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, para sempre firme, e o seu reino jamais será destruído. O seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Essa proclamação não apenas honrava o Deus de Daniel, mas também estabelecia uma nova ordem de respeito e reverência por todo o império. O testemunho de Daniel tornou-se uma poderosa declaração da verdadeira soberania de Deus sobre todos os reinos humanos. Daniel continuou a prosperar sob o reinado de Dário e Ciro, persa. Ele permaneceu um conselheiro respeitado e sábio, sempre fiel a seus princípios e ao seu Deus. Sua vida foi um testemunho vivo de que a integridade e a fé inabalável podem superar qualquer desafio. A história de Daniel na cova dos leões é um lembrete eterno, que a fé pode superar qualquer obstáculo, que a justiça divina prevalece, mesmo em meio à adversidade. Daniel nos mostra que a verdadeira coragem vem de uma confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. A história de Daniel nos desafia a considerar como podemos viver com integridade e coragem em um mundo que frequentemente desafia nossos valores. Daniel é um exemplo de como podemos permanecer fiéis, mesmo quando enfrentamos pressões externas para comprometer nossas crenças. Sua história nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está sempre presente para nos proteger e guiar. O exemplo de Daniel nos ensina que, mesmo em meio a desafios, nossa fé pode nos sustentar e nos levar a testemunhar o poder do divino em nossas vidas. Hoje, a história de Daniel na cova dos leões ressoa como um poderoso exemplo de resistência espiritual e fidelidade. Em um mundo onde a pressão para se conformar pode ser esmagadora, Daniel nos lembra da importância de manter nossa fé e valores, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente insuperáveis.
O legado de Daniel nos encoraja a ser corajosos e a defender aquilo em que acreditamos, confiando que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua história é uma celebração do triunfo da fé sobre o medo e da justiça divina sobre a injustiça humana. E assim a história de Daniel na cova dos leões nos revela a beleza e a força da fé inabalável. Em tempos de perigo e adversidade, Daniel nos ensina que confiar em Deus pode nos proteger e nos guiar, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Sua coragem e devoção são um testemunho poderoso de que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo e testemunhar milagres em nossas vidas. Se você gostou dessa história e se inspirou com a fé de Daniel, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Sua participação é fundamental a continuarmos trazendo histórias que alimentam a alma e nos lembram da grandeza do poder divino.